Olá, 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 boa noite, gente! Boa noite, sejam muito bem-vindas a mais um Momento Vada. Vocês que estão acompanhando os stories, têm acompanhado o conteúdo aqui, vocês sabem o quanto eu acredito na visão além do alcance. E realmente é uma coisa que eu pratico na minha vida, que transformou a minha vida, e eu quero levar esse conceito para o maior número de pessoas e de famílias possível. Na live de hoje, nós vamos falar sobre birras. Como é que a gente faz para não perder a cabeça, para não surtar na hora das birras? E eu vou compartilhar aqui com vocês o que foi mais transformador para mim com relação a isso. No Momento Vada, vocês sabem que é um quadro que eu sempre trago alguém para falar comigo, é um quadro rápido, 30 minutinhos de live, é para ser direto ao ponto mesmo. E eu sempre trago alguém, né? A ideia é ter sempre um convidado. Só que a convidada de hoje, infelizmente, ela teve um imprevisto e não vai poder participar. Ela me avisou agora há pouco e aí já estava em cima do horário da live, né? Já tinha compartilhado, já tinha avisado lá nos stories, já tinha gente que tinha ativado as notificações e esse realmente é um tema que volta e meia eu recebo muitas dúvidas dele, né, no direct. Então eu sei que é um tema que é um calcanhar de Aquiles na maternidade e na paternidade. E eu já vivenciei, né, eu já fui. Oi, Sheila, seja bem-vinda. Eu já fui, gente. Antes de ser mãe, eu olhava uma criança dando birra e falava, filho meu, não fará isso. Não preciso dizer que os 4 fizeram, e fizeram várias vezes, né, enfim, faz parte. Tem algumas coisas que me fizeram transformar a minha relação com as birras dos meus filhos e me ajudaram muito, mas muito, a lidar com as birras. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu estava explicando aqui, para quem está entrando agora, que infelizmente a convidada não vai vir, mas eu vou falar para vocês sobre birras, vou manter a live, vou manter o assunto. Farei, né, a gente vai tentar remarcar a live e aí, dependendo da demanda, a gente pode continuar falando sobre birra ou a gente fala sobre um outro assunto, não tem problema. Mas vamos lá então. Então, sem enrolação, já vou começar aqui explicando e aí vamos lá. Só os lembretes para eu não esquecer, né? Se você está aqui assistindo, aperta no aviãozinho, compartilha essa live com quem você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo. Dica boa é dica compartilhada. E assim você me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, porque realmente ele é transformador. E o que eu vou compartilhar aqui me ajudou a ter uma relação mais respeitosa com os meus filhos, com a birra dos meus filhos, sabe? E realmente ajuda. Então eu sei que vai te ajudar e pode ajudar muitas outras pessoas. Então dá o coraçãozinho, compartilha essa live e vamos começar então. Lembrando que hoje vocês vão ter que me aturar, sou eu. Mas na semana que vem a gente vai ter uma live especial com um convidado, tá bom? Mas vamos lá. Como eu comentei com vocês, né, eu já fui, né, que atire a primeira pedra, a mãe ou pai que antes de ser mãe e pai olhou para uma criança fazendo birra e diz, meu Deus, que criança mal educada, né? Pensou, filho meu não fará isso. Eu não sei se foi só eu, né, mas eu já fiz isso, né? Não, vou educar muito bem meus filhos, eles não darão birras. E claro que bastou meu primeiro filho nascer, gente. Meu primeiro filho nasceu na primeira birra. Eu falei, sim, cuspe na testa, né? Enfim, faz parte. E era um desafio lidar com a birra, né? No início, antes de eu saber o que transformou a minha visão para birra, eu pensava que birra era manha, não vou dizer chantagem, mas era artimanha da criança para conseguir o que quer. E quando a gente pensa assim, é muito. Olá, seja muito bem-vinda! Quando a gente pensa assim, gente, é muito difícil a gente conseguir manter a calma e a gente conseguir agir da melhor forma possível com a birra. Porque imagina o seguinte, a birra, vamos lá, é um descontrole emocional da criança. Vocês conseguem perceber isso? E vamos lá, adulto também dá birra, né? Eu não sei vocês, mas eu já estava aí para os 20 e tantos anos, eu lembro de alguns episódios que eu dei birra. Claro que não igual criança, né? Adulto não dá birra se jogando no chão, mas adulto dá birra também. Mas assim, a birra, de um modo geral, ela é um descontrole emocional. E aí, imagina, é como se tu tivesse um fogo. E a gente tem que tentar ser água. Faz sentido isso para vocês?
Se eu pego e jogo querosene no fogo, eu aumento esse fogo. E é o que, sem querer, às vezes sem saber, a gente faz, porque é muito desafiador. E eu sei, gente, eu não tô falando aqui que é fácil, não, porque eu passo por isso, né? É muito desafiador a gente manter a calma diante da birra dos nossos filhos. É muito desafiador. E se a gente não tá minimamente bem emocionalmente, é muito fácil a gente cair no piloto automático e a gente brigar com a criança porque ela tá dando birra. Quando ela está num descontrole emocional e o nosso papel enquanto pais é trazer a criança para nossa calma e não se juntar a ela no caos, se juntar a ela no descontrole emocional. Só que, vamos lá, eu acabo pulando etapas aqui que eu já estou falando como a gente pode agir ao invés de explicar. Eu queria começar explicando para vocês o que é a birra. Que isso, gente, quando eu entendi, isso transformou a minha visão com relação à birra e transformou a minha forma de agir diante dela, né? A birra, como eu já falei, ela é um descontrole emocional e ela é um processo neurológico. Você pode dar a melhor educação para o teu filho. Todos nós fazemos o melhor que a gente dá conta, né? A gente se dedica e faz o melhor que a gente consegue. Mas, saiba, teu filho vai dar birra. Toda criança dá birra. E como eu falei, não só crianças, às vezes adultos também. Mas quando a gente entende que a birra, ela é um processo neurológico, para você ter uma ideia, o córtex pré-frontal, que é essa área, né, que fica logo atrás da testa, ela é a parte mais evoluída do cérebro, que é responsável por regular as emoções. É graças ao amadurecimento desse córtex pré-frontal que a gente consegue regular as nossas emoções, a gente consegue ter pensamentos mais elaborados, né? Pensar em estratégias comportamentais para lidar com determinadas situações. Só que, olha só, presta atenção nisso. Essa área que nos ajuda a fazer isso, ela só começa, presta atenção, ela começa a amadurecer por volta dos 3, 4 anos de idade. Ou seja, antes disso, a criança não tem qualquer estratégia própria de regulação emocional. Percebe como é até injusto a gente querer que uma criança de 2 anos não dê birra? Porque ela não consegue, tá fora do alcance dela naquele momento achar estratégias comportamentais maduras e aceitáveis para lidar com algum desconforto, para lidar com alguma coisa que ela não esteja gostando. Então é por isso que as birras acontecem e por isso que elas são tão comuns, principalmente em crianças menores. Mas, vamos lá, essa parte que nos ajuda a regular as emoções e tudo mais, ela começa a amadurecer por volta dos 3, 4 anos de idade. Mas ela só está completamente madura, você sabe quando? Por volta dos 25 anos de idade. Então, percebe, se o teu filho tem 10 anos e dá birra, é por causa disso. Ele ainda está amadurecendo. E, como eu falei, às vezes, mesmo depois dos 25 anos, tem adulto que dá birra. Teoricamente já está maduro, né, emocionalmente, mas se não desenvolveu a inteligência emocional, vai continuar dando birra. Eu, antes de começar a trabalhar a minha inteligência emocional, falei pra vocês, eu dava altas birras, mesmo depois de 25 anos de idade. Eu tenho lembranças nítidas disso. Eu lembro de coisas que aconteceram e falava, puxa, isso aqui era uma birra. Só que a diferença, como eu falei, é que, claro, nós adultos não damos birra nos jogando no chão. Né? E a criança, que é muito intensa, ela não tem filtro nenhum, principalmente crianças pequenininhas, ela age como ela dá conta. Ela faz o que ela consegue fazer. E se ela precisar se jogar no chão, principalmente, a gente sabe que aí tem a questão dos perfis, e, né, perfis comportamentais que eu tanto falo, tem criança que vai dar birra realmente se jogando no chão, querendo bater a cabeça na parede, aí até um perigo, né? Nosso papel, cuidar para essa criança não se machucar no momento de descontrole emocional. E tem crianças que já dão birra, por exemplo, já ficando mais tristonhas, né? Aí é mais choro do que uma explosão mesmo de raiva. E cada criança vai ter um jeito de fazer isso. O que é importante da gente saber é isso. A birra, ela é um processo neurológico. Então, ela acontece e ela é um descontrole emocional da criança. Ou seja, eu sempre olho para a birra da seguinte maneira: é um pedido de ajuda do meu filho.
Só que ele não sabe chegar para mim e falar, mãe, eu tô com ajuda, eu preciso de ajuda porque eu não tô conseguindo lidar com essa frustração. Eu não tô conseguindo lidar com isso aqui que eu não gostei. Eu não, sabe, a criança não consegue fazer isso. Então a forma que ela tem de pedir ajuda dentro das possibilidades dela é fazendo birra. Quando eu entendi que a birra acontece, a birra não é falta de educação. A birra não é manipulação, não é meu filho tentando me manipular. E quando eu entendi que a birra, na verdade, é um pedido de ajuda da criança, aí eu comecei verdadeiramente a conseguir ter mais paciência, a conseguir ser mais, como eu sempre falo, né, que é tão importante, eu comecei a conseguir ser mais consciente e intencional com os meus filhos, inclusive no momento da birra. E aí, inclusive, tem uma analogia, né? Mas antes de falar da analogia, eu queria falar para vocês o seguinte. Mesmo que a gente queira forçar a criança a se controlar no momento de birra, saiba que ela não vai conseguir. Porque realmente ela tá descontrolada naquele momento. E não tem muito que a gente possa fazer para acabar com a birra, entende? Para controlar a birra. Inclusive, esse é um erro muito comum, porque a gente, principalmente quando a criança dá birra em público, né? Cara, querendo ou não, sabe? Mesmo quando a gente tenta ser respeitoso com a criança, é muito normal, né? A gente querer controlar aquilo ali. Sabe? Tipo, fala mais baixo, chora mais baixo, né? Tá incomodando e todo mundo começa a olhar e a gente já se pega preocupado ali com os olhares das pessoas, já se sente julgada e aí o nosso desconforto interfere na nossa atitude com as nossas crianças. Então, assim, vamos lá. É importante saber que a birra, ela acontece, ela é um processo natural que acontece com toda criança, ela é um descontrole emocional, ela é um pedido de ajuda. Fica com isso na tua mente, porque isso me ajuda e eu sei que vai te ajudar também a lidar melhor com a birra dos teus filhos. Inclusive, gente, se alguém tem dúvida, pode colocar que depois eu respondo, mas eu só queria passar essas informações aqui para vocês. Lembrar que tá fora do nosso controle. Nem a gente mesmo. Se a gente tá num momento de descontrole, acontece alguma coisa que nos tira do sério, é muito difícil a gente realmente se controlar naquele momento. A gente tem que dar vazão para aquele sentimento. Claro, não machucando ninguém, não se machucando e tudo mais. E aí esse é o nosso papel diante da birra do nosso filho. É a gente acolher aquele sentimento do nosso filho. Entender que naquele momento, né, por mais que a gente queira dar um sermão, não adianta dar sermão. A criança não vai nem processar essa informação e ela não precisa de sermão naquele momento, ela já está né, ela já está descontrolada o suficiente. Então, assim, no momento da birra, o que a gente tem que fazer? O que nos cabe fazer? Acolher, nos mostrar disponíveis para a criança. Tem criança que pode aceitar, por exemplo, um abraço, né, pode aceitar um carinho, um colo no momento da birra. Crianças mais novas talvez tendem até a aceitar um colo, maiores talvez nem tanto, mas aí depende de cada criança também. E não tem problema, se a tua criança não aceita um abraço, não aceita um carinho, que isso é uma ótima ferramenta, vamos dizer assim, de a criança, né, se regular junto com a tua corregulação. Mas se ela não aceita, tudo bem, você se mostra disponível para ela, tentar ser o mais gentil possível nesse momento, né? Mesmo que a criança não aceite nenhum contato, ok, meu filho, eu tô aqui para você se você precisar, quando você acalmar, eu tô aqui. E mantém na tua cabeça, vai passar, porque passa. E é aí que eu queria só compartilhar com vocês. E, gente, já passou um tempão de live, imagina! Achei que eu nem ia ficar os 30 minutos aqui. Acho que a gente vai ficar, hein? Eu queria só compartilhar essa analogia com vocês que eu escutei com relação à birra, e ela também me ajuda. Imagina que a birra é como se fosse um túnel escuro, por onde passa um trem. E o teu filho, quando ele tem uma birra, ele está dentro desse trem. Entende? E o trem não volta. Então, uma vez que o teu filho está no vagão do trem e o trem entrou dentro desse túnel escuro, que é a birra, que é o momento do descontrole, não tem para onde correr. Ele vai ter que ir até o final do túnel escuro. Até lá na frente, onde vai clarear de novo. Então, é isso, entende? A birra, ela vai passar. Esse descontrole, ele vai passar. E a gente não tem controle sobre isso. Isso é muito importante, porque a gente tenta ter controle. Quando a gente compreende que a gente não tem esse controle, que o nosso papel é só né, acolher a nossa criança, respeitar esse sentimento dela e se mostrar disponível. Se precisar, eu tô aqui.
sabe? Teve uma vez que uma das minhas crianças, ela já acordou bem irritada, né? Assim, sabe, parece que, eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas já acordou com o ovo virado, né? E aí, qualquer coisa que algum irmão fazia com essa criança, ela já explodia. E assim, ela estava bem irritada, gritando e tal. Nossa, mãe do céu. Nesse dia, graças a Deus, eu consegui lembrar disso tudo que eu compartilhei com vocês, né? De vamos lá, ela tá o fogo, eu tenho que ser a água, não vou me juntar, né? Me recuso, eu acordei bem, mas acordar no estresse, já compartilhei com vocês que é um gatilho pra mim, eu entro no estresse também, então eu sempre cuido pra não entrar. E nesse dia eu percebi, olha, essa criança aqui, ela tá precisando de ajuda, ela tá, né, descontrolada e não tá conseguindo lidar com isso. E a mim, cabe tentar, que é difícil, né, gente? Não entrar nesse descontrole dela. O meu papel é tentar trazê-la para a minha calma. Então eu me foquei nisso. Vamos lá, respira, você fica calma, você é adulta da relação. A gente começa a falar com a gente mesma, né? Eu falo comigo direto na minha cabeça. Eu fiquei, vamos lá, vou tentar trazê-la para minha calma. E eu lembro que nesse dia, cara, assim, essa criança estava muito descontrolada mesmo. E eu lembro que eu falei assim, nossa, eu percebo que você está muito irritada, né, com alguma coisa. Você está muito irritada. Não adianta dar sermão, não, eu só falei isso. Sabe o que me ajuda? Essa foi uma tática que eu usei que deu certo, tá, gente? Nem sempre dá, mas eu vou compartilhar com vocês porque deu certo. E como eu falei, cada criança tem um jeito de aceitar ou de reagir. Mas o que eu falei foi, sabe o que me ajuda quando eu tô muito, assim, chateada, muito, muito nervosa? Abraçar, né? Abraçar me ajuda porque me acalma. Você quer um abraço? E aí, no início, a criança não quis. Não quero abraço. Beleza, tudo bem. Mas se você quiser, como é uma coisa que eu sei que funciona pra mim, talvez, quem sabe, pode funcionar pra você. Se você quiser, na hora que você quiser, a mamãe tá aqui pra te dar um abraço. E aí, rolou mais um tempo. Daqui a pouco a criança veio e falou, mãe, eu acho que eu tô precisando de um abraço. Você me dá um abraço? Falei, claro que eu te dou um abraço, né? Eu já falei pra vocês também que eu sou praticante da abraço terapia. Meus filhos estão acostumados a receber abraço aqui em casa. Então não foi uma surpresa eu dizer que queria dar um abraço na criança, mas eu tive que respeitar naquele momento, obviamente, porque a criança estava, né, ela não estava, enfim, não estava querendo muito papo. Mas quando a criança veio para me abraçar, eu dei um belo abraço e fiquei um tempão abraçada. E, gente, não é conversa, tá? O abraço, ele ajuda a gente a se autorregular. E aí, no abraço, eu consegui trazer a criança para minha calma, sabe? E aí, depois ela teve alguns outros momentos durante aquele dia que ela foi ficando mais nervosa. E olha só que legal, ela começou a perceber que ela estava calma antes e estava ficando nervosa. E aí, durante vários momentos naquele dia, né, nessa época, nós ainda estávamos em quarentena, então as crianças estavam todas em casa, o que era mais desafiador ainda, né, minha gente? Mas aí essa minha criança começou a me procurar durante o dia, ela começou a me solicitar durante o dia. Mãe, eu tô nervosa de novo, tô querendo falar besteira, você pode me dar um abraço? E aí eu tive que dar vários abraços durante o dia. E aí, gente, se eu não tivesse, como eu sempre falo pra vocês, a minha visão além do alcance, por isso que eu criei esse quadro aqui. Se eu não tivesse muito claro na minha cabeça, sabe, que relação eu quero construir com os meus filhos, eu não ia ter essa disposição toda e essa força de vontade toda para ter essas atitudes, sabe? Porque é muito fácil a gente cair no piloto automático. Então, guarda na tua mente isso. A birra é um pedido de ajuda. Não é a minha criança... não é a minha criança querendo me afrontar, não é a minha criança querendo me tirar do sério. Ela tá descontrolada e não tá conseguindo lidar com aquele turbilhão de sentimentos e emoções que ela tá sentindo. Então, quando a gente pensa assim, a gente consegue ser mais empático, sabe? Pra mim é muito natural isso. Que bom que você gostou, que bom que você fez sentido, Cheesy Fest. Abaixar e olho no olho também quebra a irritabilidade, com certeza. Com certeza, né? Assim, acho que só o fato da gente não devolver grito com grito, sabe, já quebra um pouquinho. E sim, né? Você ficar na altura da criança, você olhar para ela com carinho, com gentileza, com paciência, nossa, essa atitude faz milagres. Gente, olha só, não sei se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, mas eu vou caminhando já para encerrar a live.
E eu vou abrir agora, né? Vou compartilhar a live no feed e vou abrir uma caixinha de perguntas sobre birras lá nos stories. Tá? Eu tô super feliz que pelo menos eu consegui fazer a live, compartilhei com vocês o que eu já, né, o que eu já aprendi sobre birras e que realmente fizeram e fazem ainda muita diferença na minha relação com as crianças. Então, sabe, faz muita diferença. Grava isso na tua cabeça. Birra é pedido de ajuda. E a nós não cabe controlar, porque a gente está fora do nosso controle, a gente não consegue controlar nem a nossa própria birra se a gente estiver num momento de descontrole emocional. E a nós cabe ser a calma, né, que o nosso filho precisa naquele momento, independentemente da idade dele, tá? Aqui eu não tô falando só de birra de criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas como eu falei, adolescente da birra, né? E ele precisa também de acolhimento, precisa também de ter esse sentimento respeitado e precisa também da nossa disponibilidade emocional para ajudá-lo a passar por isso. Ai, que bom que você gostou, de verdade. Ó, é para isso que eu tô aqui. Se eu ajudar uma pessoa, eu já estou feliz da vida, porque essa é a minha vontade. E eu sei que de uma em uma a gente vai construindo, sabe, famílias mais harmônicas, né, em lares mais respeitosos. E aí não são só nossas crianças que saem ganhando, né? Não somos só nós como mães, mas nossas crianças, nossas famílias e toda a sociedade. Que a família é a base da sociedade, né? Estrutura a família, melhora as famílias, que aí a gente naturalmente vai ter uma sociedade melhor, mais justa, mais empática, mais cooperativa. Se a mãe de 3 tem praticado muita educação respeitosa, é transformador, né? E lembrando que a educação respeitosa, ela começa com a gente, né? Com a nossa própria desconstrução. E que educação respeitosa, gente, não é só não bater, né? Quando a gente não respeita a birra dos nossos filhos, por exemplo, é uma forma da gente estar desrespeitando eles. Imagina você num momento de descontrole emocional, ter alguém brigando com você, gritando com você. Você também não ia gostar de ser tratada assim. Nossos filhos não gostam. E eles ainda têm um agravante, né? Porque, como eu falei, eles sequer têm a estrutura emocional para conseguir lidar com esse descontrole emocional na hora da birra. Tá bom? Que bom que fez sentido para vocês. Espero que mais e mais pessoas vejam essa live depois que eu vou deixar gravada. Então já convido vocês também a compartilharem se o conteúdo fez sentido. Compartilhe com outras pessoas, com outras mães, para a gente ajudar muitas famílias aí a lidarem de uma forma mais consciente, mais intencional, né, com as birras dos nossos filhos. Lembrando que semana que vem, na quarta-feira, dia 1º, a gente vai ter o Momento Vada à noite, que já é nosso encontro marcado aqui. Mas de tarde a gente vai ter a primeira live da Maratona Vada e vai ter muito, muito conteúdo. A gente vai falar sobre birra, vai falar sobre um monte de outras coisas para te ajudar a ter uma visão além do alcance, para ter uma família emocionalmente saudável. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.